e eu acho que negociação justa é uma negociação que é boa para ambas as partes, né? Eu não posso pegar a desorganização e colocar para dentro de casa, até porque eu não vou conseguir entregar de uma maneira bacana para o cliente, né? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod. Antes, de novo, como é de lei, antes de apresentar o nosso convidado de hoje, deixa eu já te pedir de cara, não sei onde você está vendo ou onde você está ouvindo o nosso podcast, mas de verdade, se você está gostando por algum segundo, por uma fração, assim, um milésimo de segundo, cara, clica nas 5 estrelas, dá like, compartilha, faz aquele negócio todo que você já sabe, que todo mundo fala para você fazer no Instagram. Seguinte, feito isso, eu vou te pedir agora uma grande gentileza. Fica ligado nesse episódio, porque esse episódio para mim é um dos episódios muito importantes dentro de toda a história que a gente tá fazendo de pod, porque, cara, esse convidado aqui, e vou encher a bola dele com o maior carinho, tenho o prazer de empreender aqui do lado dele, mas é uma pessoa que entende muito do negócio de comunicação. É um cara que entende pra cacete, assim, desculpa esse palavrão, Gui, censura esse palavrão aí, tá bom? Mas assim, e acho que isso é super importante. Pode ser que durante essa nossa gravação as pessoas não tenham a possibilidade de fazer perguntas pra ti. Mas depois no vídeo, principalmente no YouTube, se você tá vendo no YouTube, deixa a pergunta aqui e eu prometo que a gente vai levar para que o nosso convidado, que eu não vou falar o nome, vou deixar ele fazer isso, possa responder e a gente dá uma devolutiva para vocês. Mas de verdade, aproveitem porque tem muito conhecimento aqui. Beleza? Então, feito as honras, falado já de todas as nossas redes sociais, não falamos das redes sociais aqui, não falamos das redes sociais. Então, vamos lá. Segue Partners Adventures, em todas as redes sociais que você digitar, você vai achar. Seja no Instagram, no TikTok, se não tem agora vai ter que ter, LinkedIn, tá tudo lá. Então vai lá, Partners Adventures, segue a gente, eu tenho certeza que tem muito conteúdo, bastante conteúdo já tem, né? Mas muito conteúdo bom. Beleza? Feito isso, falei, chega de jabá. Com vocês, meu amigo Gabriel. Gabriel, seja bem-vindo aqui ao Pod. Cara, se apresenta aí. Então, antes de você se apresentar, dá uma leve navegada na tua história, cara. Porque acho que isso já vai chancelar e a galera já vai querer ficar aqui. Tenho certeza. Show de bola, Ti. Obrigado. Tô fugindo de você. Tá fugindo. Por isso que eu falei que era importante. Tô fugindo de você. Acho que não é muito o meu feitio. Quem me conhece, assim, eu sou um cara mais low profile. Totalmente offline. Em relação a redes sociais, etc. Gosto de falar, enfim, gosto de dar aula, etc. Mas eu sou mais reservado nesse sentido. Mas obrigado e vamos bater esse papo aí. Minha história, cara, vou tentar colocar, né, uma história longa de uma maneira curta. Né? Eu sempre trabalhei em publicidade, né, e marketing, a minha vida toda. Eu iniciei como criação. Meu pai é arquiteto, não era um dom, né, nem uma inclinação, foi uma leve pressão, mas logo eu já me achei mais na área de negócio, mais na área de atendimento. Foi onde eu fui parar, né? E comecei nas agências clássicas lá nos anos 90, em agência de varejo automotivo, fazia muito anúncio para carro, etc. Caramba. Então eu peguei os primórdios ali da coisa e num determinado momento, pulei aí uma boa parte da história, me convidaram para trabalhar com CRM, né? E aí eu vi o valor da estratégia, né? Ainda no atendimento, mas já no universo da criatividade. Ainda como comunicação, né? Mas assim, comunicação para CRM. E eu fui trabalhar com dados, né? Eu comecei a tentar, e como eu vinha de criação, já estava há um certo tempo ali na comunicação, já no atendimento, eu falei, olha o que dá para fazer nisso, né? E trabalhei durante, sei lá, acho que uns 8 anos, no grupo FCB, eu era da Data Media, enfim, eu peguei ali bons professores de dados ali, né, e logo também virei para o digital, né, essa questão dos dados fez eu me digitalizar muito rápido. E é importante essa questão de entender estrutura de dados, etc, porque você começa a entender tanto do negócio, né, que você trabalha, né, as capabilities das pessoas, né, que elas têm que ter
para poder desenvolver esse tipo de comunicação, quanto do negócio onde você trabalha, o cliente, etc. Então, vira comunicação voltada para negócio. Boa. E ali em 2010, né, 2009, 2010, foi onde o digital como comunicação começou literalmente a ganhar proporções, né? A internet já estava mais madura, né? Já não era aquele bando de e-mail marketing, já tinha rede social. Até as conexões já estavam um pouco mais avançadas em matéria de qualidade de conexão. Porque, sim, era difícil demais antes disso. Difícil demais, né? Então, assim, eu me desenvolvi profissionalmente junto com a internet, né? Então, isso foi muito legal para mim, né? Na minha trajetória. E, óbvio, sempre acompanhado de bons professores, né? Assim, bons chefes, né? Bons líderes, né? E pares, né? Aprendi muito, né? Como é que se cria para dado, como é que se faz isso na internet, né? Qual é a função de uma rede social, o planejamento, né? Por alguns anos na minha vida eu também fui planejamento, né? Então, eu sempre tinha uma cadeira ali de planejamento e atendimento. Mas agora, mais perto daqui de 2012 até aqui, eu fui me achando como uma pessoa de atendimento e operação, né? Especificamente quando você mexe com dado, tanto digital quanto a parte de CRM, você necessariamente está falando de volume, né? E aí, isso é uma necessidade básica, era a organização, né? Na cadeira de atendimento, eu precisava organizar, né? E não tinham ferramentas que nem a gente tem hoje, Monday, TaskRow, tinha, mas não funcionava para isso. Acho que esse é um calcanhar das agências, né? A questão de como é que você organiza a casa para dentro, né? E sem que isso respingue no cliente. Cara, são dois negócios, né? E eu acho que negociação justa é uma negociação que é boa para ambas as partes, né? Eu não posso pegar a desorganização e colocar para dentro de casa, até porque eu não vou conseguir entregar de uma maneira bacana para o cliente, né? E eu acabei me achando nesse ponto, né? Eu vim me digitalizando, fiquei especialista em digital, né? Estudei pra caramba nesse sentido, e nos últimos 10 anos aí, 11 anos, eu fiquei muito focado na parte de operação e atendimento. Nos últimos anos, aqui de uns 5, 6 anos para cá, aí sim eu já comecei a ter várias experiências, né, de operação em agência, né, assim, operação mesmo, né, entrar, reformar, mudar, né, estabelecer novos parâmetros, processos, etc., para que as equipes pudessem trabalhar com maior segurança, maior conforto e, consequentemente, uma entrega melhor. Acho que se eu colocasse numa história curta mesmo, eu tenho 25 anos de mercado, eu acredito que a minha trajetória ela foi uma trajetória muito eclética, assim, né? Eu fui passando por várias coisas e eu fui somando aprendizados, né, nesse sentido, o que me deu uma visão total de uma operação de uma agência. E aí eu acho que eu me achei nesse sentido nos últimos 10 anos. Isso, hoje, qual que é a tua principal atribuição da Indado Ventures? Qual que realmente está na tua responsabilidade total? Cara, no papel de operação e atendimento, meio que você é responsável por tudo, né? Assim, eu sempre trabalhei com pessoas, né, mesmo líderes de áreas, que agem como dono, né? Em agências, normalmente as pessoas têm essa predisposição, né? Você tem que fazer o que é impossível, você tem que fazer muitas vezes aquilo que você não sabe fazer, né? E não há, o que eu acho que mudou um pouco de 15 anos para cá, é que não tem mais uma área responsável pelo sucesso. Sim. Né? Cara, a mesma coisa você falar que o fígado é mais importante que o pulmão. Ou que o coração, não né? Tem, você não tem tem como. uma banda tocando ali, né? Porque hoje em dia, né, você tem assim, falando um pouco de mercado, né? O mercado está muito mais preparado em termos de agência, né? Você tem agências multinacionais com estruturas, etc. Você tem agências menores que atendem especificamente um cliente. Mais boutique, né? As boutiques meio que desapareceram, vou ser muito sincero. O que tem agora são algumas agências bem corajosas, independentes, como a gente aqui. Eu acho que estão desbravando um novo mercado, né? Que não mora numa caixinha, né? Certo. Que é repleta de pessoas multidisciplinares, né? E por isso não é um pato, não faz bem nada, né? Mas quando você tem pessoas com grande caminhada, que passaram por várias coisas, já fizeram advertising, já fiz
tudo, todas as disciplinas, que é uma palavra que eu não gosto mais de usar, né, de comunicação. Você cria um solucionador de problemas, literalmente, né, do ponto de vista de comunicação. Você vai começar a colecionar poderes, né, skills, e essas aí são... Que eu acho que é o grande filão que hoje tem no mercado, a grande oportunidade que tem no mercado, né? Eu fico imaginando, eu sempre tive clientes de longo prazo, tem clientes que eu atendi 10, 12 anos, assim, direto, né? E fui encontrar na minha vida mais na frente e passei mais 4 anos, etc. Primeiro que administrar, na cadeira do cliente, administrar 3, 4 players é complicado, né? Com perfis diferentes, com momentos diferentes, mas o fato é que você entrega para a empresa o que ele entrega, né? O que esse gestor de marketing entrega para a rua e para a empresa dele é um bloco de coisas concisas, né? Consistentes. Né? Então, eu acho que tem esse ponto. Outra coisa é muitas vezes, você não tem um remédio para um problema. Então, cara, hoje, assim, tem coisa que você não vai ter verba e você vai ter que fazer digitalmente, meio direct marketing, né? Porque não vai dar para você criar um awareness gigante disso. Pode parecer óbvio, mas eu acho que o papel da agência hoje ele sempre foi, na minha opinião, até da onde eu venho, né? Que é CRM, né? Sempre foi muito consultivo, né? Que assim, que problema que você tem, cara, assim... Né? Assim, não é sobre fazer uma campanha, muitas vezes a sua solução nem é uma campanha. Né? Em CRM você chegava à conclusão que era uma campanha de incentivo para o trade, não necessariamente, né, que ia resolver aquilo. Então, está ficando cada vez mais estratégico, né? E eu colocaria uma segunda pimentinha aqui, que é: hoje a gente tem coisas acontecendo que lá atrás a gente estava emendando uma coisa na outra, né? Se falou muito em campanhas multidisciplinares, 360 e etc. E dava um trabalho danado fazer isso, né? Costurar várias agências. Além do custo de fazer tudo isso, né? E costurar várias agências. Mas o que eu via é que, assim, eu faço uma brincadeira, quem me conhece sabe que eu brinco de metáforas e analogias, mas era emendar um fio no outro. Né? E não ficava a melhor conexão possível. Mas também, de alguma maneira, não é que as empresas ou os profissionais não sabiam fazer isso, seja no marketing ou seja na agência. É que o telefone não falava com a televisão. Né? Hoje o telefone está falando com o relógio, cara. Né? Então, assim, são coisas que hoje você tem um momento muito propício, uma tecnologia que se conversa, né? E muda o processo de canais de comunicação. Né? E por que eu estou falando isso? Mercado, cliente, etc. Assim, hoje as agências têm que estar muito mais preparadas para poder desbravar novos canais, novas formas de contato. Fala mais disso. Novas formas de contato e estender mais essa conversa. Né? Não ser uma coisa estanque. Né? Você conseguir estender essa conversa. Mas hoje, graças a Deus, né, eu pude ter o privilégio de ver esse desenvolvimento aí das mídias e gadgets e celulares e televisão e etc. E, cara, hoje nós estamos num momento de convergência tecnológica mesmo. Então, isso que você acha que hoje é o cenário que tá projetado para o mercado, principalmente do nosso universo de comunicação. Então, quem tem hoje ou lidera um negócio, agência, um negócio de comunicação por si só, tem que estar ligado nessas movimentações de mercado atuais. Para onde você acha que a gente está mirando esse mercado? O que está acontecendo, na verdade, no mercado, na tua visão? A necessidade do anunciante hoje, ela é uma necessidade de cobertura de vários canais da jornada do cliente. Tanto se fala em jornada do cliente, mas assim, jornada do cliente não é para você colocar num PPT e entender como é que ele se movimenta. E sim, entender como ele se movimenta e com quais meios, em que momento, falando o que você vai falar para ele. E isso vira comunicação. Boa. Né? Eu acho que hoje as agências têm como obrigação, né, ter profissionais, né, que consigam articular esses conhecimentos. Né? Nós estamos num momento de articulação de conhecimento. Porque aquilo que a gente falou, né, e eu estava lá, né, durante muitos anos, de comunicação multidisciplinar, etc. Hoje, a tecnologia, as mídias, o Google, o Facebook, a Globo, eles estão entregando aquilo que a gente falou. Só que agora a gente tem que saber fazer. Boa. Né? E que não é necessariamente eu faço bem isso, isso e isso. Né? Acho que a sacada do jogo agora é eu articulo isso tudo muito bem.
Perfeito. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. E eu não estou falando de clientes milionários, não, cara. Assim, você tem estratégias até muito mais anunciantes, né? Você tem estratégias até muito mais ferrenhas e complicadas em clientes menores, porque você vai precisar, né, com anunciantes que não tem tanta verba ou necessidade de comunicação muito grande, porque você tem que ser muito assertivo, né? Você tem que gerar negócio a partir daquilo. Você vai trabalhar em escala menor, né? Então. Em escala menor, né? Mas todo mundo tem rede social, né? Todo mundo tem um ponto de venda, seja ele físico ou digital, né? Então hoje tudo é muito mensurável, né? Então acho que esse não é um filão, é uma obrigação, né? O mercado, a gente pediu isso, né, para o mercado apresentou, as tecnologias se apresentaram, evoluíram, agora o que a gente tanto sonhou em fazer está disponível, né? É possível, né? As estradas estão abertas, entendeu? Ontem fizeram uma pergunta que eu achei bem interessante, né? Como é que a gente consegue aproveitar e preparar o negócio para utilização de inteligência artificial, né? Então, assim, o que está vendo agora, e na verdade não é agora, né? Tá explodindo neste momento, e hoje veio essa pergunta. E eu queria agora te devolver essa pergunta para o universo de um negócio de comunicação e publicidade. Até que ponto vale as apostas nas tendências ou nessas coisas que estão ainda... Acho que eu vou colocar até uma palavra diferente. Na mata, né? Porque ainda é mata, né? Ninguém sabe efetivamente. Ela é muito boa, essa tecnologia, para o usuário na ponta. Mas, cara, como é que eu agora consigo trazer isso para um negócio ou para a minha comunicação de um cliente? Como é que eu utilizo tudo isso? Será numa fabricação de dados mais precisos? Será numa coleta de dados mais precisos? Qual que é a tua visão, que você acha deste assunto? Isso me veio agora. Eu queria tentar separar em caixinha, minha cabeça funciona em caixinha. Primeiro, eu não sou um cara de tecnologia. Sim. Né? Por isso que eu acho que é o mais importante. Eu não sou um cara Porque senão você vai ficar mergulhado na qualidade da tecnologia, não na usabilidade. É isso aí, tô falando. Assim, eu não sou um cara de tecnologia, mas na minha vida eu procurei sempre perguntar aquilo que eu não sabia fazer e não ter a menor vergonha, seja que cargo for, aonde for, né? Boa. Então, time, né? Então, acho que... Por que eu estou falando isso? Porque para responder sobre inteligência artificial para você, eu vou responder, você foi num ponto muito bom. Qual é a usabilidade dela? O que me interessa é a resposta que ela dá para mim. Exato. Né? Mas uma coisa que eu aprendi com dado, né, é que ele se transformou em tecnologia, né, de alguma maneira. E o que a gente não tem no mundo, de alguma maneira, é uma estruturação de dados de uma maneira correta. Portanto, na hora que você for perguntar uma coisa para uma máquina, se o dado não estiver estruturado, você não vai ter a resposta que você quer. Exato. Então, acho que o dado é super importante, né? Toma cuidado para não ter um bando de dados, não um banco de dados, né? Porque as pessoas, assim, fazendo poucas coisas, o que o CRM me explicou é que se você tem uma base limpa, você já tem um custo a menos. Perfeito. Faz todo sentido. Daniel com caixa alta e Daniel com caixa baixa são dois Daniéis. E isso tem dois custos. Se você não fizer isso para disparar uma campanha, você vai ter dois custos de alguma coisa. Então, explicaçãozinha boba, mas faz sentido. Sim, o que você precisa é dos dados estruturados e do mínimo que você vai ter. E esse cruzamento desses dados já dão muitas possibilidades. O que eu venho vendo por aí, e aí eu sei, posso falar sobre isso, porque acho que de dado eu entendo um pouco, eu vejo as pessoas pegando tanta informação que não é dado, porque para virar dado você tem que tratar a informação, então vira um monte de ruído, né, e esperando mágica daquilo, né? Dá um passo, step back, né? Uma base limpa já te dá muita possibilidade. Né? Se você souber o demográfico, se você conseguir cruzar esse demográfico com o comportamental, se você conseguir ver como é que essa pessoa se comporta nas redes dela, né? Não precisa cruzar tudo, você já consegue ir longe, né? Indo para a inteligência artificial e reafirmando que eu não sou uma pessoa de tecnologia, né? A primeira coisa que eu fiz quando começou essa história foi perguntar, né?
Então, inclusive essa semana eu tive mais um papo. Eu chamei uma pessoa de tecnologia e falei, cara, eu quero colocar isso na minha operação. Né? Como é que eu faço para colocar isso na minha operação? Aí o cara me deu uma resposta muito simples, e um cara bom de tecnologia. O cara me deu uma resposta muito simples. Falou, solta. Falei, cara, tô com medo dos caras começarem a se basear nisso. Aí a pessoa virou para mim e falou assim, ele já se baseia no Google. Sim. Né? Então ele já se baseia no Google. Você precisa ter de pessoas de bom senso, né? Sim. Nesse sentido. E aí, ele falou, cara, o que você precisa fazer é soltar e ver e ter uma coisa na sua cabeça. E eu não estou falando de você usar isso numa agência, estou falando de você usar isso em qualquer lugar. O que pode facilitar o trabalho de alguém em duas coisas, né? Deixar melhor, né, esse trabalho dessa pessoa, facilitar as buscas de informação e etc., por exemplo, né? E a segunda coisa é, não precisa de mais uma pessoa para fazer o que uma pessoa fez. Então o que eu estou te dizendo é que isso aí não substitui a pessoa. Né? Mas talvez ele substitua a segunda pessoa, né? Para poder fazer isso, né? E aí isso significa menos gente? Não, né? Significa menos gente fazendo a mesma coisa. Legal. Tá? Então, para a gente evitar que naquelas reuniões entre o gerente, o supervisor e não sei o que, para poder fazer uma coisa, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer eu peguei um treinamento, né, para alguns líderes de área, e a gente vai sentar para aprender a programar essa brincadeira, que na verdade eles usam uma expressão de engenheiro de prompt, né? Por quê? Me fizeram uma pergunta e eu já tinha visto isso lá atrás, que a inteligência disso está em fazer a pergunta. Sim. Né? Sim, em fazer a pergunta. Então, se você vai por aqui, você vai tentando caminhos até achar. A qualidade da resposta é totalmente atrelada à qualidade da pergunta. Perfeito, né? Então, coisas que eu vi. Consigo ligar isso aqui no meu sistema para poder gerar os relatórios que eu tenho um ser humano para poder ficar gerando? E aí eu pego esse ser humano para pensar no dado? Perfeito. Né? Eu uso ele para outra coisa e não para poder fazer o trabalho braçal. Então, encurtar caminhos. Né? Encurtar caminho e que a máquina, nesse sentido, talvez faça melhor do que um ser humano. Agora, o insight eu não acho que a gente vai tirar dali. Né? O insight tem um fator humano, né? Nesse sentido. Então, você vê que tem um fator humano antes e depois da máquina. Perfeito. Né? Legal. Foi isso. Então, assim, e onde eu aprendi isso? Eu fui perguntar para quem entende, saca? E não tentar falar que eu sou tecnológico, etc. Até chegar à conclusão que vai funcionar para tal, tal e tal coisa, e não para tudo, né? Mas, de novo, né, cara, assim, tem um monte de gente, quando surgiu a rede social, falou, não vou usar isso, né? Hoje a avó de todo mundo está usando, né? Então, eu acho que é uma questão cultural mesmo e uma questão de processo. Novamente, a tecnologia, ela se apresentou para a gente, né? Como é que a gente usa essa ferramenta da melhor maneira possível, não para substituir o fator humano, porque a gente trabalha com o fator criatividade, né? Costumo dizer que a agência é meio uma alquimia, né? O cliente vem com um Word escrito em palavras, né? Ou dito, né? E eu transformo isso numa forma, a gente transforma isso numa forma. É meio uma alquimia nesse processo. Nada substitui esse fator criativo, né? Total. Criativo de entender o negócio ou até criar campanhas, né? Mas acho que esse é o ponto. Cara, faz todo sentido isso. E hoje qual que é o tamanho do time da Ed no total? Mais ou menos assim, aproximado. Em torno de umas 150 pessoas hoje para tocar a nossa agência. E, cara, uma outra pergunta, e aí você pegando o fio, que acho que é muito válido, principalmente para quem escuta a gente, para quem está no programa, que é, cara, como é que eu controlo isso? Pessoas? Como é que eu controlar no sentido de processo, né, de job description, mas, cara, como é que eu consigo enxergar produtividade dessa galera? Como é que eu meço ou vejo se efetivamente T5 é bom, ou T4 é bom, ou T3 é bom, ou 6 é demais, ou, cara, nenhum dos 6. Enfim, isso é uma dor que a maioria tem hoje, que eles não fazem a menor ideia de como, primeiro, gerenciar e, segundo, cara, como medir, né? Porque você não consegue gerenciar aquilo que você não mede. Mas, cara, como é que você, na tua visão hoje, isso é altamente aplicável? Se a gente consegue fazer isso com 150, cara, vamos pensar num cenário um pouco menor. Um cenário de 20 pessoas, de 15 pessoas. Qual que é a melhor forma? E depois um cenário um pouquinho mais arrojado de umas 40, 50 pessoas.
Na tua visão? Vou colocar uma Tua coisa, opinião. Vou colocar uma coisa de experiência, tá? Nos últimos 6 anos da minha vida, eu tive oportunidade de trabalhar com pessoas brilhantes em 2 contextos, né? Numa coisa que estava pequena e cresceu muito. Perfeito. Né? E num outro contexto, numa coisa grande que precisava fazer ajustes. Então eu fiz ida e volta. Os dois caminhos. Ida e volta, né? Se você começa estruturado, o crescimento se torna exponencialmente estruturado, né? Você mudar a cultura de um lugar, né? Quando eu cheguei tinham 180 pessoas, mais ou menos, se eu não me engano aqui, você mudar isso, e aí você mexe com pessoas. Eu não sou uma pessoa de top-downs, etc. Então, assim, eu acho que você tem um caminho para isso. Como é que controla dado? Né? E isso é uma coisa que as agências precisam entender. Né? Ainda algumas já entenderam, estão no caminho, algumas não entenderam, né? Culturalmente, inclusive. Né? O mercado de comunicação, dá para aprender, mercado de comunicação como um todo. Né? Acho que até empresa, tá? Certo. Mas o ponto é, hoje você precisa de um sistema para te ajudar a governar 100 pessoas, né? Mas, cara, eu tinha times antigamente lá que eu controlava isso num Excel, né? Então, assim, basta querer, né? A primeira coisa que eu uso para mim, né, em qualquer situação, é olhar o desenho de estrutura, espacialmente mesmo, né? Porque aqui, por exemplo, e a maioria dos lugares que eu tive, você não tem um contrato copy e cola com o cliente, então você entrega demandas diferentes para clientes diferentes, né? Às vezes com um time shared, dividido, e às vezes com um time dedicado. Um time dedicado. Uma das coisas que me ajudou muito, né, foi a estrutura que eu usava para controle de demanda, que não era sobre controlar o contrato do cliente, e sim entender, né, a capacidade, o que a gente chama de capacity, né, daquele time fazer aquela demanda. Tá? Então, a primeira coisa que eu acho que tem que entender é que tipo de demanda você tem, né? Como é que o seu time está construído e como é que ele está absorvendo esse volume de demanda. Então, para isso, você precisa anotar. Voltamos aos dados. Se você não imputa o dado que você quer recolher lá na frente da maneira correta, depois você não tem essa resposta. Então, toda a demanda é anotada. Perfeito. Né? Então já começa por aí. Toda demanda é anotada. Tipo de demanda, tamanho de demanda, momento, SLA, tudo desde é anotado. Assim, mais simples a mais complexo. Isso tudo é anotado, isso é imputado. Né? Se isso está imputado de uma maneira consistente, a gente chama de taxonomia, etc. Assim, se isso está imputado de uma maneira consistente, você consegue entender, né, o capacity da sua equipe em pouco tempo. 1, 2 meses, você já vai entender isso. E isso você adianta, né, ou prevê coisas que vão entrar, né, em conversas, aí nas rotinas com o cliente, etc. Então, esse é um ponto. Para que aconteça isso, é preciso uma proximidade muito grande com o cliente, né, de entender que isso é feito não para controle, para fechar a porteira e abrir a porteira, mas sobre o ponto de vista se eu faço poucas vezes a mesma coisa, alterações, etc., eu tenho mais capacidade de fazer coisas novas. Então, o nosso time tem que ser mais eficiente para que eu faça mais coisas novas e menos as mesmas coisas. Uau. Tá bom? Então, um planejamento em versão 3 é inconcebível, na minha opinião. Né? Tem algum erro aí, né? Não me importa de quem é o erro, tem um erro aí, né? Então, só que se eu não tenho isso anotado, eu não sei a origem, eu não sei. Então esse é um ponto, tá? Então, eu vejo que para controlar você precisa de um sistema. A segunda coisa, pedir para o time, né? Você coloca isso para eles, a necessidade de pedir para o time desenvolver, aquele time específico daquela conta, desenvolver o melhor processo para aquele time trabalhar.
Aí você dá algum ferramental, alguma metodologia, etc. E eles desenvolvem isso. Porque senão você tem que falar para eles, trabalha assim. Aí já não funciona. Isso, eu tenho anos de mercado de agência, isso não funciona muito bem. Mas se é uma ferramenta que eles conseguem utilizar isso, é bom para eles, eles têm liberdade uma de ajustar. espinha dorsal, né? Você só tem que explicar para eles o que você precisa. Perfeito. Porque senão a gente vai colocar processo para fazer outra coisa, né? Mas, então, acho que esse é um ponto. Então, a organização, ela vem do controle do tipo de demanda, que nem você faz com o seu financeiro, que nem você faz no seu orçamento, né? Você tem que ir controlando as demandas e entendendo, né? Hoje, a gente está aqui num processo bem avançado, né? Mas demora para isso. Assim, eu preciso ficar... Eu parto do básico, né? As perguntas que vêm para mim são perguntas que a gente só vai saber, né? Depois de bastante tempo treinando aquilo, né? Quanto tempo demora para fazer isso? Cara, essa informação hoje ela é menos importante do que quantas vezes, do que eu estou fazendo muitas vezes a mesma coisa. Esse é um problema mais básico que eu preciso acertar do que a rapidez de fazer. Um time sheet, liga o cronômetro aí. E eu sou meio contra isso, para falar a verdade. Sabe por quê? Nós também, a gente não acredita muito nisso. Eu acho que a criatividade, ela precisa sim ter limite, né? Ela precisa de tempo, né? Mas o que você faz com um time é criar um espaço de tempo para que ele use da melhor maneira possível. E não dá que você tem que fazer isso em 10. Saca? Perfeito. Porque senão você perde um fator aí de ilustrar a criatividade, né? O cara vai começar, as pessoas vão virar commodity e vai colocar para fora, né? Então, eu acho que é menos sobre o controle das pessoas e muito mais entender qual é esse tempo e qual é essa eficiência que está sendo utilizado. Então, a gente está bem avançado já, e aí alocação de 100% das pessoas quase. Ontem eu estava com a empresa do sistema da gente aqui falando, e eles falaram, cara, tá adiantado, vocês estão com 85% de usuários ativos, nossa, vocês têm tantas interações, isso mostra que... As pessoas compraram a ideia. Não sei se compraram, porque tem muitas sugestões, etc. Mas o fato é que, cara, esse é o sistema da agência, né? Assim, a gente vai trabalhar assim, né? E uma das coisas que a gente fez foi tirar a parte burocrática de uma ferramenta das áreas que não são burocráticas. Boa. Né? Então, quem tem obrigação de imputar os dados? A área de operação e a área de atendimento, que esse é o trabalho deles. Né? Então, ao invés de fazer um briefing que você manda por um papel para alguém, você faz um briefing, coloca determinadas características e encaminha para o criativo. O criativo tem que fazer duas coisas: apertar aceite entendeu? E apertar entregue. E aí, daí para frente, então, assim, também essa é uma questão de usabilidade, né? Uhum. Se você tornar tudo muito burocrático para as pessoas, você não vai ter grandes engajamentos. Eu diria que é um sistema, uma organização e rotina de gestão disso, né? Porque senão você fica com um bando de dados, né? E ninguém agiu sobre um planejamento na V3. Total. Total. E, cara, eu acho que o que você trouxe aqui, para mim, a gente compartilha 100% aqui dentro do Partners sobre essa necessidade, é muito mais sobre você entender o que você está drenando energia em algo repetitivo por uma desconcentração, uma falta de organização, até mesmo uma falta de capacidade técnica, e aquele time fica gastando, fica patinando com a demanda, e isso não é produtivo, do que efetivamente, cara, quantas horas, óbvio, o dado você vai gerir da melhor forma que você entende para o teu negócio. E eu queria fazer uma outra pergunta para ti, Gabriel, que a pergunta é muito simples e ela pode até parecer meio estúpida, mas eu sei que você vai entender aonde eu quero chegar. E a pergunta é muito simples, cara. Como que eu posso saber se a minha agência dá lucro? Na tua opinião. Tem várias maneiras de fazer isso. Tem ferramentas financeiras e contábeis para você fazer isso. Mais simples possível, cara. Como é que eu sei, cara? Eu vou te explicar o que um cara que eu admiro muito, né, que era CFO da antiga agência que eu trabalhava, ele me falava, é simples, né, meu? Você tem que ter o quanto entra e o quanto sai. Simples. Né? É simples, né? É que as planilhas de hoje em dia, elas dizem muita coisa, né? Exato. Exato. Menos o quanto entra e quanto sai, né? Tem conta para todo lado, margem para todo lado, mas o fato é sobre isso, né? O quanto entra, se você ganha 5 mil, você pode gastar quanto? 5 mil, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, vamos do básico, dado, né? Mas
A questão sobre um ponto de vista de como uma agência dá lucro, operacionalmente, que é onde você perguntou. Exatamente. Operacionalmente, onde você perguntou, cara, literalmente você não fazer mais com menos, né? Mas de uma maneira mais eficiente, né? Com linhas de receita que não são dependentes de uma única fonte, né? Upsell, cross-sell, né? Porque muitas vezes o próprio contrato não dá lucro, né? A gente trabalha bastante com success fee, mas desse lado é importante, né, uma parceria fechada com o cliente, metas muito bem drivadas, etc. Então, acho que uma agência ela tende a ficar lucrativa, né, desse jeito, né? Porque virou uma empresa, né? Você tem que ter especialista para tudo. Tem 3 tipos de BI, saca? Tipo, tem 2 tipos de mídia, sabe? Você tem gente para fazer, é um trabalho humano, né? É um trabalho muito de inteligência, de intelecto. Então, e isso é caro, né? Pessoas é a maior parte do custo de uma agência, né? De uma empresa de serviço, de alguma maneira, são pessoas. Então, acho que o fator as linhas são, né, as linhas de receita, a busca pela eficiência dessa brincadeira, para que você não tenha que ter pessoas para refazer trabalhos, etc. Porque isso, né? Cara, acho que tem um pouco a ver com a intenção das pessoas que estão envolvidas no processo. Fala mais disso. Disso é uma coisa que nos meus 20, não quero nem falar quantos anos de agência, né, eu sempre trabalhei com pessoa que eu chamava de sangue no olho, né? Independente dos problemas comportamentais, de discussões ou de desacordos que houvessem, tava todo mundo querendo fazer um puta de um trabalho. Sendo tóxico ou não para o ambiente, o resultado era mais importante. Ambiente, né? Eu acho que publicitário tem em si, de alguma maneira, uma coisa legal do publicitário é que não é dele, né? Ele tá fazendo pelo trabalho, saca? E ele tá fazendo pelo cliente, ele vai à noite, saca? Tipo, reclama, e caramba, mas você vê que o cara tá dando sangue naquilo para ficar cada vez melhor. Pelo menos eu tive a oportunidade de passar nesses lugares. Eu acho que isso move montanhas, cara. Eu acho que essa intenção das pessoas, que não tem a ver com o tempo, só com o salário, etc., mas sim com a qualidade da entrega do trabalho. Eu tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas, independente dos desacordos e discordâncias, mas assim, é inegável que essas pessoas que passaram pela minha vida, né, são bons profissionais pelo brilho no olho, cara, assim, tipo, e isso faz com que o trabalho fique melhor. Numa agência, isso é uma coisa que eu repito aqui, eu tenho uma meta, né? Mas se eu só olhar para a meta, eu não vejo pessoas. E se eu não ver pessoas, eu não tô produzindo um bom trabalho. O que isso acontece? Prejudica a meta. Sim, você inverte a polaridade. Você faz pelas pessoas e não efetivamente pelo trabalho. E aqui eu não estou falando de abraçar a árvore, pessoas. Eu estou te falando da importância das pessoas no processo, né? Então, seja de que área for. Então, se a gente consegue ter um time forte, né? Bem treinado, né? Com visão de negócio, e essa é uma coisa que depois a gente fala um pouco disso, mas com visão de negócio e com sangue no olho, com brilho no olho, isso gera um pedido bem atendido que gera um novo pedido e isso chama lucratividade, né? Perfeito. Então é time, é sobre time, não é sobre meta. Perfeito. Né? E time mesmo, né? De novo, quando você vai fazer uma campanha hoje que está na rede social, que está na televisão, que está no Google, que está no site do cara, que está no TikTok e etc. Dá para jogar esse jogo sozinho? Não dá, né? Total, não dá. Não dá, né? Não dá para você sair de um estúdio, né, criativo e entregar uma campanha dessa que faça algum sentido. Você vai ter que ter passado por um mídia, você vai ter que ter passado por um BI, você vai ter que ter passado por um cara de negócio, por um planejamento para amarrar tudo isso. Pode parecer bobo isso que eu tô falando e meio tá falando mais do mesmo, mas o fato, né, na ponta tem pouca coisa funcionando nessa sinergia, né? Acho que... E quando você fala até de mais do mesmo, parece uma loucura, mas acho que se as pessoas que criticam, isso é mais do mesmo, fizessem de verdade, provavelmente elas não teriam tempo para criticar porque elas estariam em alta performance. Essa é a minha opinião. Que acho que as pessoas não fazem o básico bem feito.
só quer saber do que tem mais, qual é o hack, qual que é a sacadinha que tá vingando mais, o que tá convertendo mais na ponta, mas não necessariamente fica tá ligado em qual que é o fundamento que tá funcionando ali, qual que é o princípio que tá funcionando aqui. Que nem você falou no final, cara, é simples, eu gasto menos do que eu ganho. E aí o meu negócio é lucrativo. Mas o que mata muito dessas pessoas é o fluxo de caixa. Porque na teoria, em alguns momentos do negócio, o fluxo mascara isso. Você pode parecer que você está ganhando muito mais, mas não. É aí que é a hora que você não fez as contas direito, que é a hora que você tem que fazer o quê? Cara, eu vou investir. Por quê? Não está dando mais conta, a galera não está dando mais conta. E aí, ao invés de pegar um cara de 3, eu parto para um de 10. Monto o squad de 10, de 50, mas o que você falou, exatamente. Beleza, lembra que você falou? A compra de novo, né? E aquele cliente sai. E aí? Eu assim, ó, misturar fluxo de caixa, né, com... Eu não sou um cara financeiro, tá? Sim, sim. No último ano eu tive que aprender bastante. Eu já tinha um desejo, já tinha falado em outra agência que eu queria, etc. Tinha um desejo de aprender. Eu tinha alguns fundamentos, gosto de investimento, olho o balanço de empresa, mas eu não sei fazer, cara. Assim, eu mesmo, assim, eu gosto de olhar e de tomar decisões. Em cima disso. Me achei nisso também, né? E aprendi rápido nesse processo. Mas o ponto aqui pelo que eu sei, pelo que me contaram, misturar fluxo de caixa, né, com o financeiro da empresa, não separar as duas coisas é o maior erro que você pode fazer na vida. É que nem usar o rotativo da conta corrente ou do cartão. Né? Assim, tipo, não é sobre isso. Obviamente que o fluxo de caixa é uma das partes mais importantes, principalmente numa agência, né, de recebimento e desembolso das contas que você tem para pagar, né? Porque muitas vezes os clientes têm que pagar em 90, tem cliente que paga em 180, só que olha o custo da equipe, né? Você tem fluxo de caixa para isso, né? Então, quem está fechando esse negócio, principalmente se é pequeno, precisa entender do fôlego dessa brincadeira, né? Sim. Porque assim, se você aguenta o fôlego disso, então acho que tem esse ponto, né? Repasse de mídias, precisa ter muito juízo, né? Um negócio de muita responsabilidade, né? Eu acho que... Mas para isso tem um especialista do departamento financeiro que toma conta dessa brincadeira, porque eu talvez não fosse a melhor pessoa. Eu sou uma pessoa boa para olhar e falar, cara, vai tentar estranho isso aqui, cara. Mas aí é a minha vida de dado ali, né? Fala, cara, isso aqui tá sem um padrão, não tá legal, né? Não tá me estranhando. Aí eu mando abrir, né? Então acho que é um pouco... E cara, olhando o negócio, pegando uma esquerda aqui sobre essa questão, e você disse sobre o negócio, né? E eu acho que tá faltando um pouco de visão, né? Na maioria dos empreendedores que estão nessa faixa, né? Que é a faixa que acompanha muita gente aqui, que é uma faixa que eles eram sozinhos até pouco tempo atrás, né? Na linha do tempo, e a partir de agora, por algum momento, ou às vezes alavancado por uma conta específica, ele precisa trazer mais 2, 3, e agora ele já tem coragem suficiente para montar um negócio e começar a tocar esse negócio para frente. Só que uma das coisas que eu entendi muito na minha trajetória, eu quero ouvir a tua opinião sobre isso, é que este crescimento de uma maneira sustentável e tentar chegar a uma conta e gerir um negócio multimilionário, cara, na verdade, os valores ali, eles são só a ponta da consequência de quem eu estou me tornando como empreendedor e executivo ao longo desse processo. Então, eu vejo que muitos entram, mas não conseguem ou não querem subir o nível. E aí o negócio vai ficar com aquele tamanho, que provavelmente vai ser esmagado em pouco tempo. Eu queria a tua visão sobre hoje, vamos dizer assim, essas faixas, né, de linha do tempo de cada agência. Uma agência que está começando pequena, uma agência que está com um pouquinho maior, e até chegar um pouco, hoje, mais ou menos, nos desafios que tem, por exemplo, a Adventures. Cara, acho que a Adventures é um bicho diferente de qualquer outro que eu já trabalhei, né? Assim, eu também. Olha que eu venho de lugares audaciosos, diria, né? Pessoas audaciosas. Então, mas a Adventures é muito diferente nesse sentido. Eu queria mais dizer sobre tamanho e sobre aquilo que você quer, né? Eu tive a oportunidade de andar bastante pelo mundo e etc, né? Eu acho que no Brasil a gente tem alguma síndrome de alguma coisa que eu não consigo entender, né? Porque assim, cara, por que não ter um negócio pequeno que dá aquilo que você quer e você faz com prazer e tá tudo certo, né?
Quanto mais conhecimento você tem, mais preocupação você tem. Sim. Né? A ignorância é uma bênção, diria minha avó, falecida. Eu acho que às vezes, assim, cara, você precisa entender se você quer crescer, tá no seu sonho crescer? Né? Porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que a Adventures hoje é grande para muitos clientes. Né? E tá tudo certo, e vai ter algum player que vai atender aquilo, né? Aquele anunciante com carinho, com know-how e etc. Né? Eu poderia hoje ser empreendedor, não é o meu perfil, né? Nesse sentido, eu sou um cara que sempre trabalhei empreendendo para os outros. Eu me achei assim, eu gosto disso, mas quando eu olho, eu acho corajoso hoje você abrir uma porta, né, seja do que for. No Brasil, cara, pô, difícil demais, é difícil demais, cara, você entendeu? É difícil demais, é muita conta para pagar, muito imposto, não tem incentivo de nada, as questões trabalhistas, você tem uma série de questões que você fala, cara, é um monte de não, né? Você já tem um monte de não, né? Então o cara tá indo mais atrás do sonho dele. Nesse sentido, ele precisa entender o tamanho que ele quer. Né? Obviamente que tem a ver com o dinheiro que ele quer receber. Então, se ele quer crescer, né? Mas tem uma questão de rentabilidade. Vamos voltar lá para o PNL lá, né? Assim, tem uma questão de rentabilidade, né? Que assim, ser muito grande é ser muito rentável? Não necessariamente. Eu leio, eu não sou, eu sou um pequenininho investidor pequenininho, eu olho lá e eu fico olhando os balanços de empresa, não me parece não. Não necessariamente. Não me parece, assim, né? É só ligar a televisão, né? Então, você liga a televisão, você vê. Né? Não me parece que ser gigante é muito lucrativo. Obviamente, você tem alguns marcos, né, de empresas muito sólidas, etc., que os caras sabem fazer dinheiro e vai embora. Mas o ponto, cara, é que às vezes você chega num determinado patamar e fala, cara, tá me dando, sei lá, 20 de margem. Se eu for crescer o dobro, vai me deixar menos 5. É bom ou é ruim? Não sei, aí depende do que você quer, né, cara? Assim, tipo, eu acho que tem que sobrar no cofre, né? Exato. Eu acho que o problema disso não tá nem... É que você falou, né? Não tem problema de você ser pequeno. Ou você querer ser boutique, ou você querer ser um mastodonte da comunicação. Eu acho que o que está atrelado é o seguinte, dois fatores. O primeiro fator, óbvio, expectativa. Né? Se você não tem expectativa, se você tem uma expectativa de gerir muitas pessoas e ter clientes de grande porte, cara, então você vai ter que crescer o teu negócio. Então não tem outro caminho. Mas óbvio que quando você escolhe o caminho de crescer o seu negócio, você vai ter os desafios. E quando você escolhe ficar pequeno, você também vai ter os seus desafios. Então eu vejo muita gente que fala assim, poxa, mas eu não consigo achar mão de obra legal. A galera, cara, é raro você conseguir achar alguém muito bom que queira trabalhar numa portinha pequenininha para da vida. Essa galera quer construir carreira. E eles não vão construir carreira porque você não quer deixar eles crescer, o teto é baixo. Então eles vão embora. Então, cara, não reclama que você vai ter rotatividade. Ao menos você começa a tratar palente. E aí, tudo é possível ali dentro. Então, dentro dessa unidade, eu acho que está muito mais sobre atrelar as expectativas. Então, assim, cara, eu quero trabalhar num negócio tranquilo que vai ser eu o dono, eu vou ganhar grana. Estável, vai embora. Estável. Mas é o seguinte, também não vou reclamar que, pô, tem que trabalhar muito, pô, o cliente foi embora, pô, o colaborador me largou na mão. Cara, beleza, porque você não tem mecanismos de defesa ou blindagem que uma empresa maior tem. Eu tenho um backup. Se alguém hoje pular, não quer dizer que eu não vá sentir. Eu vou sentir muito. Mas, cara, tem pra onde diluir essa energia. Agora, se é você mais 2 e um pulo fora, cara, tu perdeu quase que a sua empresa inteira. Da noite pro dia. E aí? Cara, eu acho que eu realmente, nos últimos anos, assim, eu não acho que pessoas são insubstituíveis, né? Mas a química do time, né? Aquele Barcelona lá, não teve mais, né? Não teve. Não teve Não mais. teve, né? não teve. Você tem russo botando dinheiro aí em time francês e não sai um Barcelona daquele, né? Não sai. E deve ser o dobro do dinheiro, sei lá, não entendo de futebol, mas estou te falando que sobre time, né? Isso é uma coisa que eu repito muito nas agências, né? Que é, às vezes, determinadas pessoas, né? Com um pouco mais de cuidado que você tem, de olhar, de treinamento, etc., ou até engolindo algumas coisas que você precisa engolir, ela tem uma função muito específica naquele time. Não estou falando de um cara que não faz nada, eu só estou te falando que tem pessoas que tem pessoas que, tipo, talvez tecnicamente nem sejam tão boas, mas em relação a manter o time bem, são importantes. São importantes, é ela Sim. quem faz a costura. E isso um cara de operação tem que olhar isso. Sim. Qual é o risco envolvido? Eu estava falando isso com o meu chefe esses dias aí. Né? Qual o risco? Né? Que risco é esse?
né, que a gente quer correr. Então, esse é um ponto. Eu acho que a pior e a melhor parte das coisas de uma agência são pessoas, né? Vou colocar ao contrário, a melhor e a pior parte. Por quê? A melhor porque é um negócio feito de pessoas e você aprende todo dia. Quente, o negócio é quente, ele vibra. Você aprende todo dia. É um universo diverso em todos os sentidos. Muito louco mesmo. Né? Você é obrigado a socialmente se adaptar, entender, etc. Né? Social, comportamental e técnico. Né? Mas é um fato. Né? Que você senta com um menino ali que está fazendo um negócio ali que você não sabe do que se trata e você aprende alguma coisa. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da vivência de agência. E você conversa com pessoas de agência, você vê que os caras têm uma cabeça mais aberta, né? Conhece vários assuntos, né? E por aí vai. A pior parte, né? E principalmente no crescimento, lidar com muita gente é difícil. Sim. Né? Porque bom senso muda de cada cadeira, velho. Assim, o bom senso, né, muda em cada ocasião e cada cadeira. Você tem pessoas, né? Porque essa diversidade, ela acaba sendo colocada para dentro de um único ambiente com muita gente. E com pressão, né? Com pressão. Vezes. Não só na agência, tá? Se andar pelo mundo aí, você vai ver que a maior parte das confusões são culturas diferentes, gerações diferentes que estão... Você vai num aeroporto internacional, num hub internacional, você vai sentir isso. No café da manhã de um hotel, você já vê isso. Verdade. Né? Então, isso tem a ver com excesso de gente. Excesso, assim, cara, a boa coisa e a má coisa de uma globalização que a gente atravessa, né? Então, acho que tem esse ponto. Então, essa é a pior parte. E assim, a pior parte para mim em relação a controlar muita gente, que foi a pergunta que você fez, eu acho que não é sobre controle, é sobre como você dá um norte para elas, né? Como é que você consegue... Eu odeio a palavra inspirar nesse sentido, saca? Eu acho que tem líderes que inspiram, eu não sou esse cara, mas assim, não que eu não seja inspirador, mas assim, eu não sou um cara que fica tocando flauta, fazendo graça, não gosto disso. Eu acho que as pessoas estão aqui para trabalhar, né? Elas estão aqui para fazer uma entrega, elas estão aqui para se desenvolver e eu estou aqui para dar esse ambiente para elas, propiciar as ferramentas que elas precisam e dar coach, né? Que é uma coisa que talvez aí, né, é o maior problema pós-pandemia que a gente tem, né? Eu gosto de ficar 2 dias em casa por semana, então trabalhar home office. Mas eu tenho sentido que o treino do time de futebol não tem como a seleção brasileira ir jogar a Copa sem passar 2 meses internado na Granja Comari. Não dá para eles encontrarem no avião. Não tem como. Entendeu? Para você gerar essa conexão dele. Mas trabalhar remotamente é ruim? Não estou falando isso não. Né? Assim, eu acho que eles têm que... Não dá mais para voltar. Eu fiz uma analogia um tempo atrás que era, cara, eu voltei ao envelope pardo das agências. Lembra que entrava o envelope pardo, você botava o briefing dentro, que ia para criação, ia para planejamento, e você ia estocando as referências dentro. Isso não pode acontecer. Porque se o mídia não conversar com a criação... Acabou. A gente não vai chegar ali na televisão com o celular, entendeu? Acabou. Você não vai conseguir fazer isso. Saca? Então precisa treinar muito, né? Então, como é que dá coach mesmo, né? Eu sou do velho de guerra, eu vi os diretores de criação, sempre fui muito próximo de criação, o cara andando, né, e vendo a tela das pessoas. Então não necessariamente o cara chamou ele passou atrás da tela do cara e o cara falou, e se isso aqui subir? Saca aquele diretorzão de arte assim? Sim. E se isso aqui subir? Saca? E isso é coach, né? Então assim, como é que faz isso por tela? Será que as pessoas realmente estão trabalhando numa tela, numa sala? Né? Então uma das coisas que eu escutei esses dias é que os caras estão abrindo o squad e eles ficam trabalhando full time ali com a tela aberta. Como se tivesse... essa é uma solução que talvez funcione. Legal. Né? Essa é uma solução. Então eu tenho sentido muita falta de treinamento, treinar junto, não eu treinar as pessoas ou a gente dar treinamento para as pessoas, mas eu e você, se a gente é uma dupla, cara... Bora. Porra, a gente tem que bater bola, senão não vai sair nada desse negócio, né? Então, eu acho que essa é uma coisa que, para mim, hoje é uma fronteira bem complicada. E acho que não sei se funciona mais uma coisa que eu consegui me organizar nesse novo formato, utilizar o ambiente mais, ou melhor, da melhor forma para minha funcionalidade. Então, por exemplo...
Se eu tenho algumas demandas que elas me exigem uma extrema concentração, eu tenho que estar em casa. Eu não sei agora, depois com filhos, né? Mas eu tenho que estar em casa. Esse é o ponto. Eu tenho que estar em casa. Senão agora eu vou ter que ir para outro lugar. Sim. Um terceiro lugar. Então, assim, eu utilizo na minha agenda, eu falo assim, cara, para as demandas que eu vou ter que ter muita concentração, eu coloco em dias que eu sei que eu vou estar home office. Total. E quando eu preciso de pensar, conexão, conversar com as pessoas, com o time, articular todo o ecossistema do Partners, tem que estar aqui. Um dia aqui, se eu tivesse colocado para esse contexto específico, é como se eu tivesse que remar uns 20 dias de call. Direto, que eu não chegaria no que é eu ficar uma tarde aqui, chamar um ou dois e falar, cara, vem cá, vamos lá, vamos para a lousa aqui, ó, e começar a desenhar. Isso é tão mais rápido a conexão do que, cara, ficar 30 horas lá no PTT da vida. Cara, eu acho que a gente... O fruto nunca cai longe do pé, né, cara? É que hoje em dia o fruto tá caindo do outro lado do rio. Né? Mas assim, o ponto é que, assim, para pensar que uma comunicação... A gente aprendeu isso na universidade, né? Que, assim, 60% dessa brincadeira é aqui. Exato. Né? Se eu só falar e você só me escutar, você tem um nível de aprendizado. Se você estiver me vendo... Outra história. Se eu estiver aqui, né, você está vendo minha emoção, desenhando na lousa, então o nível de exposição de sentidos que você dá para as pessoas, eu acho que é sobre isso que a gente está falando. Exato. Né? O nível de exposição de sentidos. Então, eu não estou querendo dizer para, não dá para trabalhar, eu gosto de ficar 2 dias por semana em casa e eu não consigo, mas eu tento fazer isso, cara, porque é uma coisa que, eu consigo ir para academia, 8h30 eu já estou trabalhando, né? Se eu venho para cá, eu não vou na academia. Então, eu acho que a gente achou um meio do caminho aí que dá para ter. Mas é isso que você falou. Qual é a necessidade das pessoas estarem juntas? Por que eu vou te dizer isso? Eu vejo por mim, né? As pessoas que, 100 e tantas pessoas, as pessoas têm, às vezes, acesso, às vezes têm medo de ter acesso, porque tem um pré-conceito, não um preconceito, mas certo. Um pré-conceito ao respeito de mim ou de qualquer outra pessoa. E aí, às vezes, você tem que entrar para poder chamar atenção e etc. Então, o que a pessoa faz? Ela te coloca numa caixinha aqui internamente, porque você é um cara que entrou naquele bando de quadradinho ali, e toda vez que ela te vê, você está dando uma bronca, ou você está pedindo alguma coisa, etc. Então, você é aquele cara daquele estilo, né? Aí, num determinado dia, né, as pessoas estão aqui trabalhando, eu pego e desço e vou tomar uma cerveja, a pessoa senta na mesa. E aí, isso já se desmonta. Sim. Assim, o que eu acho é que a coisa ficou tão rápida, né? A gente está com tanta rapidez nas coisas, né? Um excesso de informação, que a pessoa está com medo de abrir a tela. Você fala, mas abre a tela, não dá para fazer uma reunião com o cliente com a câmera fechada, né? Assim, a não ser que você esteja com algum problema, tá tudo certo. Assim, muito ruim. É muito ruim. Então, e aí, cara, você virou o cara do problema na tela. E isso não acontece só comigo, porque como eu desço pro chão de fábrica, eu venho daqui, né? Então uma das coisas que eu faço é entrar em reunião. Entrou na reunião, né? Entrei na reunião. E aí você vê a sinergia entre o zagueiro e o... Entendeu? Você fala, cara, os caras estão sem sinergia, né? E eu acho que isso é porque é muito difícil de aprender essa química de time. Né? De novo, não estou falando que não tem que ter, eu sou a favor do home office, tá? Nesse sentido. Então, mas outra coisa que não se fala mais também, aliás, de home office, a antiga empresa, eu achava legítima, né? A antiga agência que eu trabalhava, quando veio a pandemia, ela teve uma preocupação que, confesso que não me passou pela cabeça naquele momento, com tudo que estava acontecendo, que será que as pessoas têm condição de trabalhar em casa? Porque, amigão, eu trabalho lá, eu tenho um escritório. Sim. Mas às vezes o sujeito tem um cômodo com 10 filhos. O irmão... Difícil demais, cara. Como é que esse cara trabalha ali? Então a gente, né? Mas precisa ter um certo cuidado, né, desse negócio de home office, porque você pode ter gente também que não tem condição de trabalhar em casa, não tem uma internet boa, né? Então, assim, não tem condição. E a empresa ali proveu, naquela ocasião, foi provendo determinadas coisas para determinadas pessoas, não para todo mundo, mas para quem precisava. Eu achei isso super legal e um ponto relevante, né? Assim, uma coisa é a gente tem uma situação que, graças a Deus, beleza, mas tem gente que não tem uma situação, você para pensar que o cara mora ali num apartamento de, 35 metros quadrados com mais 2 amigos, os 3 estão trabalhando em casa, é impossível. Esquece, não vai conseguir, né? Então, acho que tem esse ponto. Eu acho que
controlar pessoas, eu acho que a gente não quer aqui na Adventures, ou eu, pelo menos. O que eu gostaria é de ver sinergia entre elas. E se você vê sinergia entre elas, você vê a melhor química dá o melhor trabalho e eu bato a minha meta. Fechado. É isso. Entendeu? Mais um olhar para esse lado. Meu irmão, caminhando para o final, obrigado. É o que eu te falei, passa muito rápido. Né? Já se foi aqui 1 hora de papo, tenho certeza que vocês também tiraram muito insight. Tentei navegar contigo para tirar um pouquinho do teu conhecimento, que eu sei que é muito profundo nesse universo, e navegar por cada um dos tópicos que tem dores de verdade, que seja gestão de pessoas, seja a construção de uma empresa saudável financeiramente, cara, seja entender um pouco mais do mercado, seja utilizar a tecnologia a nosso favor. Então acho que a gente conseguiu pegar assim um ponto bem grande, né? Um leque bem grande, o buffet está bem servido para quem precisa ou quer tirar mais insights aqui. Mas não precisa terminar. Eu já tenho a promessa do início, né, sobre as perguntas. Então, cara, põe as perguntas aqui embaixo no vídeo no YouTube. Se não tiver, manda no Instagram. O meu Instagram é thiago.adventures. E onde as pessoas te acham, Gabrioli? Cara, acho que no meu e-mail, né, aqui, daniel.gabrioli. Cara, ele vai dar um e-mail? Para. Você tem certeza? Não, vou refazer. Cara, assim, eu não sou um cara de rede social. Acho que no meu LinkedIn ali, algumas pessoas têm me abordado ali. Legal, dentro do possível, mais saudável, mais saudável. Dentro do possível, você vê como eu queria falar assim, meu CPF. Mas assim, dentro do possível eu consigo responder. Se eu demoro um pouquinho, mais respondo. Mas, cara, entre em contato com a gente aí, marca um papo. Eu tenho dado muito tempo para pessoas, assim, para trocar, assim, sabe? Tipo, eu tenho reservado, principalmente daqui, mas de fora também. Tenho conversado com outras agências, com amigos e etc, para entender quais são as melhores práticas. Acho que o nosso mercado, ele precisa dessa troca, né? Acho que tem mercado para todo mundo, entendeu? Não faz o menor sentido eu guardar aqui, igual lembra, acho que, cara, que ano que saiu o Senhor dos Anéis? 2000? 2000 e alguma coisa? Porque ele tinha o Gollum, que falou, my precious, né? Os caras pegam, não, aqui os meus segredos, vão todo mundo saber quem são os meus clientes. Meu irmão, sério, em 2023 você tá preocupado com isso, cara? Então assim, toca a vida, toca a vida. Esses dias me ligaram aí para saber como é que instalava um sistema dentro da empresa deles, e eu, cara, falei, puta, eu não vou te ensinar a fazer, mas eu posso te dar alguns toques, te dar algum, né, assim, e fiz. Assim, Bom, acho é isso, cara, é mais sobre isso, né? Faz todo sentido, meu irmão. Certo. Obrigado mais uma vez, portas abertas do Pod para você, do Partners, obviamente, e, de novo, você que ainda não segue a gente, segue lá a gente nas redes sociais, Partners Adventures, principalmente no Instagram. O Pod está em todas as plataformas que eu conheço, que eu saiba que exista para o podcast, ela está lá. Mas o que não está lá, provavelmente é a tua avaliação. E eu fiquei sabendo, porque não é verdade que quem não avalia no Spotify, acontece, tipo, o ano não bomba, os clientes vão embora, dá churn em tudo, turnover. Cara, a vida fica uma desgraça. Então não deixa a sua vida uma desgraça. Vai lá, avalia a gente. Brincadeira à parte, manda a tua pergunta, a gente vai reunir as melhores perguntas. Eu, pessoalmente, levo pro Gabrioli e a gente responde cada uma delas, beleza? E eu te vejo no próximo pod. Valeu!